45. Convido-os a todos a fazer a oração do Pai Nosso. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da sessão ordinária número... Ata da sessão ordinária número 2.264/2025. Aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2025, reunidos na sala de sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, os seguintes vereadores: Dirceu Aparecido Domingues Santos, Hélito Augusto Paraz Castiglione, Júlio Henrique Vieira Macedo, Wagner Marques Vieira, Irineu Dias de Paula, William Theodorne, Fernanda Vitória Siqueira Zolim, Silmara Lúcia Barranco Pouzinho Ribeiro, Ismael Garcia de Andrade. A senhora presidente, primeiramente, vistou o livro de presença e, em seguida, com a proteção de Deus, declarou aberta a sessão ordinária número 2264/2025. Prosseguindo, convidou a todos a fazer a oração do Pai Nosso. Dando prosseguimento aos trabalhos, a senhora presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da ata da sessão ordinária número 2263/2025, e sessão extraordinária número 799/2025. Após as atas foram colocadas em discussão, não houvesse quem quisesse discutir ou retificar as atas submetidas à votação, as atas foram aprovadas e assinadas. Na sequência, a senhora presidente passou a sessão para o expediente do dia, dando prosseguimento aos trabalhos. A senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura das atas correspondências recebidas e expedidas. Após, solicitou que fosse realizada a leitura e apresentação do projeto de lei número 34/2025, de iniciativa do Executivo Municipal, bem como do projeto de lei número 03/2025, de iniciativa do Legislativo Municipal. Na sequência, solicitou que fosse realizada a leitura dos pareceres da comissão, referente aos projetos de lei número 022/2025, 032/2025 e 034/2025, de iniciativa do Executivo Municipal, bem como do projeto de lei número 03/2025, de iniciativa do Legislativo Municipal. Por fim, foi realizada a leitura do requerimento número 024 de exigências regimentais para fins de votação em 2 turnos do projeto de lei número 03/2025, de iniciativa do Legislativo Municipal, e do projeto de lei número 032 e 34/2025, de iniciativa do Executivo Municipal. Feita todas as leituras, a senhora presidente verificou a inscrição dos vereadores Irineu Dias de Paula e Silmara Lúcia Barranco Pouzinho Ribeiro. Primeiramente, o vereador Irineu Dias de Paula dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, o qual inicialmente saudou a todos os vereadores e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Após, parabenizou a senhora presidente pelo empenho na busca de recursos para a construção da sede da Câmara Municipal, bem como agradeceu a assessoria do deputado Beto Richa e ao excelentíssimo senhor prefeito pelo empenho e apoio nesta conquista. Em seguida, solicitou informações a respeito do comodato da piscina, sobre as contratações dos candidatos aprovados no concurso público e sobre os barracões industriais, quando os mesmos serão disponibilizados para as pessoas que precisam. Após, a senhora presidente passou a presidência ao vice-presidente para que pudesse fazer o uso da palavra. Primeiramente, a vereadora Silmara Lúcia Barranco Pouzinho Ribeiro dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra.
a qual inicialmente saudou a todos os vereadores e também a comunidade que nos acompanha a sessão através das redes sociais. Após relatou que durante a semana houve várias reclamações a respeito da pro- procura por atendimento no posto e não tem nenhum médico para atender as consultas, visto que um médico estava doente e o outro de férias, solicitando assim que, quando isso vier a acontecer, que o setor responsável solicite um médico plantonista. Visto que a maioria das pessoas não tem condições de comprar, que essas questões sejam analisadas para que essas demandas de área de saúde sejam supridas. Por fim, comentou a respeito da solicitação com relação das instalações de câmara na escola, algo que não foi para gerar polêmica, e sim para que todos possam trabalhar com tranquilidade e segurança. Não foi dito em momento algum que seria liberado o acesso às imagens para funcionários, pais ou qualquer outra pessoa que seja, a não ser por determinação judicial. Até o momento, as câmeras não foram instaladas. Que o setor escolar verifique o porquê para que as mesmas sejam instaladas para que volte o atendimento com tranquilidade e para que todos possam permanecer em um ambiente agradável, sem, ten, sem, tant, sem tantas cobranças como está acontecendo nessa área. E que essa instalação seja feita somente na escola, mas em todo o município, visto que é algo de grande importância para todos. Na continuidade dos trabalhos, a senhora presidente voltou a presidir a sessão e, como não havia mais nenhum vereador inscrito, encerrou o expediente do dia, dando início à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, a senhora presidente comunicou que o projeto de lei número 022/2025, que dispõe sobre o orçamento para 2026, possui tramitação especial na forma dos artigos 190 e 191 do Regimento Interno, motivo pelo qual determinou a publicação dos pareceres das comissões em obediência ao disposto no Regimento Interno. Na sequência, a senhora presidente colocou à discussão e votação o requerimento número 024 de 2025, sendo aprovado por unanimidade pelos todos os vereadores presentes. Após, passou-se a discussão em bloco e em primeiro turno nos projetos de lei número 032, 34 de 2025, de iniciativa do Executivo Municipal, e do projeto de lei número 03, de iniciativa do Legislativo Municipal. O vereador Irineu Dias de Paulo usou a palavra e manifestou seu voto favorável aos projetos. Não havendo mais nenhum vereador que tenha manifestado o interesse em discutir os projetos de lei acima mencionados, a senhora presidente colocou o mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos todos os vereadores presentes. Em seguida, a senhora presidente observou que não havia mais nenhuma matéria a ser tratada na ordem do dia, passando os trabalhos para as explicações pessoais. Não havendo manifestações, a senhora presidente deu por encerrado os trabalhos, determinando que fosse lavrada a presente ata, que, depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pela senhora presidente e os demais vereadores presentes. Ata da sessão extraordinária número 800 de 2025. Aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2025, reuniram-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, os seguintes vereadores: Dirceu Aparecido Domingos Santos, Hélito Augusto Paraz Castiglione, Fernanda Vitória Esquerezolim, Silmara Lúcia Barranco Pozinho Ribeiro, Júlia Henrique Vieira Macedo, Wagner Marques Vieira, William T. Adorne,
Irineu Dias de Paulo e Ismael Garcia de Andrade. A senhora presidente primeiramente visitou o livro de presença e em seguida, com a proteção de Deus, declarou aberta a sessão extraordinária número 800 de 2025. Após a abertura dos trabalhos e por se tratar de sessão extraordinária, a senhora presidente passou diretamente à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, a senhora presidente apresentou as matérias correspondentes à sessão extraordinária, votação em segundo turno dos projetos de lei número 34 de 2025, de iniciativa do Executivo Municipal, e do projeto de lei número 03 de 2025, de iniciativa do Legislativo Municipal. Após passou-se a discussão dos mesmos, o vereador Irineu Dias de Paulo usou a palavra e manifestou seu voto favorável aos projetos. Não havendo mais nenhum vereador que tenha manifestado interesse em discutir o projeto de lei acima mencionado, a senhora presidente colocou os mesmos em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Sendo o que tinha a ser tratado na ordem do dia, a senhora presidente deu por encerrado os trabalhos, determinando que fosse lavrada, apresentada a ata, que depois de lida, discutida, é aprovada, vai assinada pela senhora presidente e os demais vereadores presentes. Coloco a ata da sessão ordinária 2264 e a ata da sessão extraordinária número 800 em discussão. Coloco as mesmas em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Uma pausa para colher a assinatura. Peço à primeira secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas, assim como a leitura e apresentação do projeto de lei número 36 de 2025, de iniciativa do Executivo Municipal. Ofício número 225 de 2025, Guaporema, 14 de novembro de 2025. Assunto:
celebração de convênio do programa Paraná Mais Viagem. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Guaporema, Paraná, cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste ofício notificar a celebração do convênio número 533 de 2025, firmado entre o município de Guaporema, Paraná, e a Secretaria de Estado do Turismo, SETU, referente ao programa Paraná Mais Viagem, cujo objeto é fomentar o fluxo turístico do Paraná por meio do turismo rodoviário e a inclusão social com uma viagem para Foz do Iguaçu com estudantes da escola pública. Dá-se ao presente convênio o valor de R$ 44.550, sendo que caberá ao concedente a transferência do valor de R$ 40.095, devendo o convenente arcar com contrapartida no valor de R$ 4.455. Encaminhamos esta notificação para conhecimento desta Casa Legislativa, em atendimento aos princípios da transparência e publicidade dos atos administrativos. Atenciosamente, Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal de Guaporema, e Tatiane Graciele Caetano Campos, Secretária Municipal de Educação e Cultura. Ofício número 227 de 2025, Guaporema, 17 de novembro de 2025. Senhora Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos vereadores desta Câmara Municipal apresentar o projeto de lei número 36 de 2025. O Executivo solicita a tramitação do presente projeto em lei de regime de urgência. Renovando meus votos de reiterada estima, agradeço antecipadamente o sempre pronto atendimento desta colenda Casa de Leis. Atenciosamente, Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. A Excelentíssima Senhora Silmara Barranco Pouzin Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Guaporema, Paraná. Justificativa. Senhor Presidente, Senhora Presidente e senhores vereadores, valemo-nos da presente justificativa para encaminhar a esta Casa Legislativa o anexo do projeto de lei que ratifica o protocolo de intenções firmado entre o Estado do Paraná e os municípios do Estado do Paraná subscritores, com a finalidade de formalizar a constituição e adequação do Consórcio de Intergestores Paraná Saúde, o CIPS, aos termos do regime previsto na Lei Federal nº 11.107 de 2005, a sua regulamentação, voltado ao desenvolvimento de ações na área da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Esses os motivos pelos quais esperamos contar com o necessário apoio para sua aprovação. Guaporema, 17 dias do mês de novembro de 2025. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 36 de 2025. Ementa. Ratifica o protocolo de intenções firmado entre o Estado do Paraná e os municípios do Estado do Paraná, subscritores, com a finalidade de formalizar a constituição e adequação do Consórcio Intergestores Paraná Saúde, CIPS, aos termos do regime previsto na Lei Federal 11.107 de 2005 e sua regulamentação, voltado ao desenvolvimento de ações na área da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Preâmbulo. A Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aprovou e eu, Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais, sancionou a seguinte lei. Artigo 1. Fica ratificado nos termos da Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005, e seu Decreto Federal Regulamentador número 6.017, de 17 de janeiro de 2007, o protocolo de intenções firmado entre o Estado do Paraná e os municípios do Estado do Paraná subscritores, com a finalidade de formalizar a constituição e adequação do Consórcio de Intergestores Paraná Saúde, aos termos do regime previsto na Lei Federal nº 11.107 de 2005 e sua regulamentação, voltada ao desenvolvimento de ações na área da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Artigo 2º. Após a ratificação do protocolo de intenções que consta o anexo único desta lei, este se converterá em contrato de consórcio público, nos termos da lei. Artigo 3. O consórcio que ora se ratifica terá personalidade jurídica de direito público, com natureza autárquica,
integrando a administração indireta do município para todos os efeitos legais. Artigo 4º. Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para fins de cumprimento no artigo 8º da Lei Federal nº 11.107 de 2005, que pode ser suplementada em casos de necessidade. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Guaporama, Paraná, 17 de novembro de 2025. Gilberto Castiglione, Prefeito Municipal. Peço, primeira secretária, que faça a leitura dos pareceres das comissões referente ao projeto 36/2025 de iniciativa do Executivo Municipal, assim como o requerimento número 25 de quebra de interstício das exigências regimentais para fim de votação em 2 turnos, o projeto de lei número 36. Sala das Comissões, Comissão número 1, Justiça e Redação, Projeto de Lei número 35 de 2025, Parecer número 32 de 2025, Iniciativa do Executivo Municipal. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal que visa ratificar o protocolo de intenções firmado entre o Estado do Paraná e os municípios consorciados, com o objetivo de formalizar a constituição e adequação do Consórcio de Intergestores Paraná Saúde, o CIPS, nos termos da Lei Federal nº 11.107 de 2005, Lei dos Consórcios Públicos, e do Decreto nº 6.017 de 2007. O projeto contém a previsão de conversão do protocolo de intenções em contrato de consórcio público, artigo 2º, definição da natureza jurídica do consórcio como pessoa jurídica de direito público com natureza autárquica, artigo 3º, autorização para abertura de dotação orçamentária específica para cumprimento das obrigações financeiras, artigo 4º, e cláusula de vigência, artigo 5º. Voto do relator. Após analisar o presente projeto de lei número 35 de 2025, 17/11 de 2025, entendo que o mesmo está correto em sua redação, pois vem acompanhado de justificativa escrita e anexo único. Analisando os projetos recentes que tratam de consórcios públicos, especialmente na área da saúde, resta evidente que essa matéria apresenta conteúdo próprio e independente, não havendo registros de proposição idêntica ou substancialmente semelhante em tramitação, no âmbito desta Casa de Leis, estando em conformidade com os artigos 111 e 154, inciso 1 do Regimento Interno. Quanto à técnica legislativa, em primeira análise, está adequadamente redigida, pois não há vícios de técnica legislativa que impeçam o regular trâmite da proposição. O texto do projeto atende aos requisitos de clareza, objetividade e adequação formal, sendo totalmente compatível com as normas para elaboração e redação de leis, apresentando ementa suficiente e clara, artigos objetivos e estruturados de forma lógica, previsão expressa de vigência e anexo único compatível com o conteúdo do protocolo de intenções. Cumpre destacar que a Lei Federal 11.107 de 2005, mencionada na ementa do projeto, em seu artigo 5º, determina que a participação de municípios em consórcios públicos depende de lei autorizativa, o que reforça a pertinência e necessidade do presente projeto. A competência legislativa foi atendida, pois o artigo 23(2) da Constituição Federal estabelece a competência comum para legislar sobre assuntos relacionados à saúde e o artigo 5º, inciso 1 da Lei Orgânica estabelece a competência municipal de legislar sobre assuntos de interesse local e adotar medidas que promovam o bem-estar da população. A participação do município em consórcios públicos de saúde atende diretamente ao interesse local, visto que fortalece a assistência farmacêutica municipal, permite a aquisição compartilhada e mais econômica de medicamentos e integra políticas do Sistema Único de Saúde, o SUS, cuja execução é solidária entre União, Estado e municípios. A iniciativa foi igualmente atendida, na medida em que o artigo 241 da Constituição Federal autoriza e disciplina a cooperação entre os entes públicos por meio dos consórcios públicos. Inclusive, o artigo 39º da Lei Orgânica Municipal confirma a iniciativa do prefeito municipal de apresentar este projeto. Por fim, o projeto atende integralmente às exigências legais e é motivado pelo interesse público e respeita os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência. Inclusive, autoriza a abertura de dotação orçamentária própria que poderá ser suplementada em caso de necessidade na forma do artigo 4º do projeto. Parecer da Comissão.
Nós, membros da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, deliberamos o presente projeto de lei número 36 de 2025, de 17 de 11 de 2025. O relator, Irineu Dias de Paula, votou pela tramitação e foi acompanhado em seu voto pela presidente, Fernanda Vitória Siqueira Zolim, e pelo membro Júlio Henrique Vieira Macedo, os quais concordamos pela admissibilidade do projeto na forma do artigo 54, inciso 1 do Regimento Interno, reconhecendo por unanimidade como atendidos os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Emitimos parecer pela tramitação regimental da proposição. É o parecer Guaporema, 17 de novembro de 2025. Fernanda Vitória Siqueira Zolim, presidente. Irineu Dias de Paula, relator. E Júlio Henrique Vieira Macedo, o membro. Sala das Comissões, Comissão número 2, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 36 de 2025. Parecer número 27 de 2025. Iniciativa do Executivo Municipal. Relatório. Trata-se de projeto que visa ratificar o protocolo de intenções firmado entre o Estado do Paraná e os municípios consorciados, com o objetivo de formalizar a constituição e adequação do consórcio Intergestores Paraná Saúde. Voto do relator. A Constituição Federal, em seu artigo 241, estabelece expressamente que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, as formas de consórcios públicos e de convênios de cooperação entre entes federados. O Consórcio Intergestores Paraná Saúde traz a política consolidada em todo o Estado do Paraná, que visa a redução de custos com a aquisição de medicamentos, fortalecendo com isso as ações do SUS, aprimorando os processos licitatórios e de distribuição de medicamentos, gerando economia e eficiência na aplicação dos recursos públicos. Conforme pode ser verificado nos artigos do projeto, não há criação de cargos, empregos ou funções, e a despesa decorrente da participação do consórcio é despesa decorrente de contrato, a qual, conforme o artigo 4º, será custeada mediante a abertura de dotação orçamentária própria, a qual servirá de garantia para fins de cumprimento da exigência do artigo 8º da Lei Federal número 11.107 de 2005. Caberá apenas ao Executivo a observância dos limites constitucionais para fins de pagamento dessa despesa. A Constituição Federal, com regulamentação pelo artigo 7º da Lei Complementar número 141 de 2012, exige que os municípios apliquem no mínimo 15% da receita de impostos e transferências em ações e serviços públicos de saúde. Portanto, no que concerne a esta comissão, o projeto atende ao previsto na Constituição Federal e observa o disposto na Lei Federal 11.107 de 2005, não afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal, possui previsão orçamentária adequada e apresenta matéria com condão financeiro positivo, sendo compatível com a LOA, LDO e PPA, não causando nenhum impacto fiscal irregular na medida em que a criação das dotações orçamentárias futuras serão apreciadas pelo plenário desta Casa de Leis. Diante disso, levando em conta os aspectos inerentes a esta comissão, essa relatoria manifesta-se pela admissibilidade e tramitação do projeto. Parecer da comissão. Nós, membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guaporema, deliberamos o presente projeto de resolução número 36 de 2025, de 17 de 11 de 2025. O relator Wagner Marques Vieira votou pela tramitação e foi acompanhado em seu voto pelo presidente Elton Augusto Parazzi Castiglione e pelo membro William T. Adorni, os quais concordamos pela admissibilidade do projeto na forma do artigo 55 do Regimento Interno, reconhecendo por unanimidade como atendidos os aspectos econômicos e financeiros. Emitimos parecer pela tramitação regimental da proposição. É o parecer Guaporema, 17 de novembro de 2025. Elton Augusto Parazzi Castiglione, presidente. Wagner Marques Vieira, relator. William Ante Adorni, membro. Excelentíssimos vereadores que compõem o plenário desta Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná. Requerimento 25 de 2025. Silmara Lúcia Barranco Pouso Ribeiro, vereadora com assento nesta Casa de Leis, no uso de minhas atribuições legais, na qualidade de presidente deste Legislativo, com fulcro no disposto do artigo 92, parágrafo 2º e artigo 141, inciso 2º, parágrafo 2º do Regimento Interno, vem respeitosamente a presença de Vossas Excelências para requerer, após discussão e votação deste requerimento pelo plenário,
que o projeto de lei número 35 de 2025, de iniciativa do Executivo Municipal, seja discutido e deliberado pelo plenário em primeiro turno, em uma sessão ordinária, e logo após, em segundo turno, em uma sessão extraordinária, dispensando as exigências regimentais exigidas pelo artigo 99 do Regimento Interno, que exige a convocação com antecedência mínima de 2 dias de antecedência, bem como a exigência regimental do artigo 160 do Regimento Interno, que exige um interstício mínimo de 24 horas entre 2 turnos, com fundamento no artigo 92, parágrafo 2º do Regimento Interno, que traz a hipótese de dispensa. Termos em que pede-se deferimento. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aos 17 dias do mês de novembro do ano de 2025. Silmara Lúcia Barranco Pousen Ribeiro, presidente do Legislativo. Abro a palavra para os vereadores inscritos. Vereadora Fernanda. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, aos que nos acompanham aqui e de forma presencial. Boa noite. Bom, faz muito tempo que eu não venho a esta tribuna, estava até com saudade desse lugarzinho aqui, um lugarzinho super especial, né? E no mês passado, mês de outubro, entrei numa pauta sobre o câncer de mama e o câncer de colo de útero. E este mês é Novembro Azul. No Novembro Azul, nós temos a prevenção do câncer de próstata. E, até agora, não houve nenhuma promoção ou nenhuma outra... alguma outra coisa que motive nossos homens a se cuidar. Logo, homem, né, gente? Homem, já é difícil frequentar uma unidade de saúde, já é difícil frequentar um hospital. Imagine, então, para fazer exames de sangue, PSA, ou até mesmo toque retal, que é aquele super temido, né? Então, em conversa com a doutora Juraci, há uns dias atrás, nós estávamos conversando quando ela estava aqui, né, quando ela era contratada ainda, sobre a mobilização que ela fez no ponto do Fuxico. Ela disse que aquele dia ela atendeu diversos homens, fez testes rápidos, pediu PSA e conseguiu atender uma grande parte da nossa população masculina. E até agora, se eu estiver enganada, me desculpem, a secretária de Saúde, principalmente, que não foi feito nada, pelo menos não foi divulgado, não está sendo divulgado. E é muito importante, é de grande valia, né, essa prevenção do câncer de próstata, porque a gente sabe que homem já é difícil de se cuidar e é algo que é, assim como o câncer de colo de útero e o câncer de mama, de grande valia. Então, uma proposição que eu peço é sobre a agenda, se terá alguma coisa, né, para tentar mobilizar e atender essa população, que seja divulgado o quanto antes, porque nós já estamos na metade do mês. E, falando também na metade do mês, há algumas sessões atrás, nós lemos a resposta do nosso executivo municipal sobre a licença maternidade. E já é meio do mês, e ele falou que mandaria até o mês de novembro, né? Então, acho que até as próximas sessões chegue alguma coisa. Então, é algo que está sendo cobrado desde o ano passado, quando acho que a maioria dos vereadores já faziam campanha, as nossas funcionárias falavam, reclamavam, que só a nossa cidade não tinha licença maternidade de 6 meses, algumas já estão até em 8 meses. Então, cadê? Manda logo o nosso querido chefe do executivo, o nosso projeto de lei, né, para aumentar essa licença maternidade, porque, como eu sempre falo, é uma pauta que a gente tem que entrar. Não adianta nada a Secretaria de Saúde falar que precisa de aleitamento materno até os 6 meses, se a nossa prefeitura está ainda no retrocesso, né? Está na pré-história, querendo que as nossas mamães fiquem só até 4 meses em casa. Acho que para hoje era o que eu tinha. Também, me perdoa, era para ter falado em sessões anteriores, mas foi muito corrido.
Senhor Virgílio, nosso secretário-geral aí do pátio, parabéns, seu trabalho está sendo incrível. No dia de finados, o senhor estava o tempo inteiro naquele cemitério, correndo para trás, ajudando com água, com isso e com aquilo, né? Teve seus ajudantes, mas eu tenho certeza que o senhor foi uma das melhores contratações já feitas na nossa prefeitura, tá? É um funcionário excelente. O nosso cemitério também está contando com bebedouros, né, que estão lá fixados na parede, e acho que vai ficar por um bom tempo, né, se a população souber cuidar. E já falando do projeto do nosso vereador Julinho, né, não é só no cemitério, né, tá faltando bebedouros aí espalhados pela cidade, que eu tenho certeza que a nossa população vai cuidar e vai manter sempre limpo, higienizado, e não vai quebrar e não vai fazer nada disso, né, minha querida população. Então, não adianta nada também o executivo fazer as coisas e a gente não cuidar. Então, já é difícil acontecer. E quando acontece, a gente tem que valorizar. Então, vereador Virgílio, ex-vereador Virgílio, né, e agora nosso secretário, parabéns. O seu trabalho é sempre excelente. Todas as vezes que foi solicitado por alguém, atendeu o pedido dessa pessoa, atendeu aos meus pedidos também. Então, agradeço de coração. Obrigada. Passo a presidência para meu vice para que eu possa fazer uso da palavra. Aceito e permito. Boa noite a todos os vereadores, doutora Jaqueline, doutor Tiago, aos que se fazem presente e aos que nos assistem pela rede social. Hoje eu venho a essa tribuna mais uma vez cobrar aí sobre a reforma da nossa quadra sintética no Jardim Canaã, que já está aí chegando o final do ano e até o momento nada aconteceu. E onde é um lugar aí de recreação para nossas crianças e adolescentes aí do nosso município. E está chegando as férias, é um lugar de descontração aí para as nossas crianças. Então, que venha aí uma resposta aí do nosso setor executivo, aí, porque ultimamente só vem que está estudando, está licitando, está analisando e nada de acontecer. Então, que seja visto isso o quanto antes, porque o final do ano já está chegando, as crianças entrando de férias, para ter um local aí para diversão e distração para as nossas crianças e adolescentes. E, mais uma vez, também que seja revisado aí sobre o nosso vale alimentação dos funcionários do nosso município, pois sabemos que houve aí uma grande infração nesse período aí na parte alimentícia e tem vários municípios vizinhos aí que estão ganhando mais, e um deles aí São Manuel do Paraná é o dobro do que os nossos funcionários recebem. Então, que seja implantado aí o quanto antes o cartão alimentação e que seja prestigiado aí as compras no nosso comércio local, onde irá fortalecer aí a economia do nosso município. E venho também pedir um ofício aí parabenizando aí a diretora, professoras, coordenadoras, todos os funcionários aí da escola CEMEI, pelo projeto da Mostra Cultural ocorrida aí semana passada, onde um projeto aí que eu pude estar presente, participando, e ver de perto aí o talento das nossas crianças aí da escola. E tendo aí o incentivo, né, da parte escolar com a cultura. É um momento aí que foi muito bonito, muito emocionante de ver aí a empolgação e a alegria das crianças, aí, tanto nas apresentações, como também mostrando aí seus trabalhos realizados durante o período aí escolar para os seus pais. Aí. E isso aí é muito importante, é um vínculo muito gratificante, aí, tanto para as professoras, os alunos, de ter a participação aí, pai e escola, todos trabalhando junto, onde isso contribui muito tanto para o aprendizado e desenvolvimento, tanto das crianças quanto professoras e a escola em geral. Parabéns aí a todos os funcionários, diretora, coordenadora, toda a parte da educação. Obrigada. Passo a presidência para a Silmara. Passo a sessão para a ordem do dia. Na ordem do dia, comunico que o projeto de lei número 22, que dispõe sobre o orçamento para o ano de 2026, permanecerá sobre 3 sessões consecutivas para
reconhecimento e recebimento de emendas, iniciando a primeira na data de hoje. E coloco em votação o requerimento número 25 para a quebra das exigências regimentais para votação em segundo turno do projeto número 36. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Coloco em votação em primeiro turno o projeto de lei número 36, que trata da ratificação do protocolo de intenções firmando entre Estado do Paraná e os municípios do Estado do Paraná. E a palavra está livre. Coloco o mesmo em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passo a sessão para as explicações pessoais e a palavra está livre. Como não há nenhum vereador que quer fazer uso da palavra, eu declaro a presente sessão encerrada. Declaro aberta a sessão extraordinária número 801, onde temos em votação em segundo turno a pauta da ordem do dia, o projeto de lei número 36, que trata da ratificação do protocolo de intenções firmando entre Estado do Paraná e municípios do Estado do Paraná. Está em segunda votação. E a palavra está livre. Como não há nenhum vereador que quer discutir o projeto, coloco o mesmo em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Sendo que tinha para a pauta de sessão extraordinária, declaro a presente sessão encerrada.